Boa tarde. Hoje eu vim fazer um podcast de um assunto chamado Cultura Romana, sua religião, arte e política. A cultura romana, assim como a cultura grega, é tida como berço de muitos conceitos que mantemos na atualidade sobre história, literatura e arquitetura. Foi entre os romanos que nasceu o latim, a língua que na Idade Média viria a dar origem ao italiano, francês, espanhol e ao nosso amado português. Bom, e esses fatos acalmam que o Império Romano não seja exaltado só pelas suas conquistas políticas, mas também ele é exaltado pelas suas conquistas sociais, intimamente ligadas às artes. E pessoal, beleza? Daí aqui na voz, mano, eu vou conversar aqui com o Fernando sobre o Império Romano, E parça. aí, Parça, foram alguns avanços durante a Roma Antiga. bom, não foram alguns, né? Foram inúmeros, foram vários avanços durante a Roma Antiga. E parça, historiadores afirmaram que a Roma passou de uma fundação, uma pequena cidade, para um dos impérios mais conhecidos. Foi feita pelos imigrantes, foi feita por imigrantes e três povos, parça, que se encontram na Península Itálica. Então, na Península Itálica. E lá tem gregos, italiotas e etruscos. E juntos eles desenvolveram uma economia local baseada em agricultura e pecuária. E lá foi iniciado o processo político denominado de monarquia, o que se baseia em uma cidade governada por um nobre. Mano, você acredita nisso? Tá maluco? E vocês não podem esquecer, tem que explicar para o pessoal que tem também o pão e o circo, que era o nome dado a uma postura política tomada pelo Império Romano, que naquela época, né, era uma forte crise de desemprego, que tomou conta dos centros urbanos romanos. Verdade, Lucas. E o imperador teve o receio de que acontecesse alguma revolta devido a isso. E aí ele teve a ideia de criar a política do pão e circo, que ela consistia em oferecer junto alimentação e a diversão, para que eles não se rebelassem contra a política. Características culturais do Império Romano. E também agora eu vou passar a palavra pro Dai para ele finalizar esse tópico. E, mano, também nasceu dali as lutas dos gladiadores no Coliseu, em vários outros estados distribuídos pelo território do Império. E vocês sabiam que a língua oficial do Império Romano era o latim, e ela servia de base para diferenciar os cidadãos romanos dos povos bárbaros. E aí, Lucas, desculpa te interromper nesse seu trajeto de língua, né? Mas então, ele foi responsável por unificar o Império e promover uma identidade entre seus cidadãos. Vai entender isso? É verdade, Dai. Muito bem lembrado. Eu não me recordava disso. Com o processo expansionista do Império, também teve os dialetos locais, né? Que os povos conquistados foram se misturando. Teve aí o latim fazendo surgir novas línguas, como as neolatinas, francesas, portuguesas e o espanhol também. E aí, Lucas? Mano, desculpa te interromper aí da sua parte de línguas, né? Eu vou sair aqui, mano, vou falar dos barras pesadas, né? O exército, a sua disciplina, a sua estratégia, parça. Então, o Império Romano, mano, também deixou um importante legado para a forma de exército dele. Você acredita, Fernanda? Na moral, Como se sabe, o exército romano foi uma das principais características que possibilitou o seu desenvolvimento e a sua expansão. Você acredita, mano, nisso? cê é louco, cê é louco. O exército romano era formado com base em dois princípios: a disciplina, E a estratégia? que até hoje são valores basilares na forma de exército e de diversas nações pelo mundo. Nossa, eu não sabia. O exército ele teve grande influência mesmo sobre o Império Romano. Um outro assunto bastante interessante é o direito romano, que também se difundiu pelo mundo ocidental e foi uma importante base para o desenvolvimento do direito moderno em diversas sociedades. Bom, a gente não pode finalizar esse podcast sem falar do principal legado deixado pelos romanos, que foi o cristianismo. O cristianismo foi uma religião que foi nascida no Império Romano, né? E que tinha nas suas bases a tradição judaica, que pregava a crença na chegada de um Messias à Terra, e aquele que seria responsável por salvar os pecadores. E com base nesta crença,
surgiu uma nova religião, que inicialmente por muito tempo foi perseguida e combatida, mas que aos poucos foi ganhando fiéis, como acontece até hoje, no nosso presente. E essa foi o desenvolvimento do cristianismo romano, que instituiu a crença em um novo Messias, intitulado Jesus Cristo. Ele nasceu aproximadamente 2000 anos atrás. Sério mesmo isso? De verdade. Bom, e os evangelhos do Novo Testamento foram escritos por quem, Udai? Fala aí. Seus seguidores, parça. Os apóstolos. E compõem a Bíblia Sagrada Cristã. Até hoje, o livro mais vendido do mundo. Bom, esse foi o nosso podcast. Parça, Muito obrigado por espero que vocês assistir. tenham gostado desse podcast. E foi isso, pessoal. Muito obrigado por participar e tirarem um pouco do seu tempo para prestarem atenção no nosso bate-papo sobre o Império Romano. Até a próxima.